paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, você está no curso de liderança e a disciplina é Introdução à Teologia. Esta é a nossa última aula. Então, estamos a terminar essa disciplina, que é a primeira disciplina deste curso. Você ainda terá outras disciplinas. Você agora, eu creio que já aprendeu a nossa metodologia e que você tem que assistir essas que são as VAS, as videoaulas, mas que é importante quando o professor te der AVAs, assista também. E é claro, estude o fascículo. E em especial, você também terá a oportunidade, não só nessa disciplina, mas em outras, de fazer uma prova, Então, se prepare para isso, estude. Essa aula é a aula 8, a última aula, a aula 8, também é a aula dupla 4, Então, nós temos 4 aulas duplas, 8 aulas, E você está na última aula da disciplina Introdução à Teologia. Mas vamos continuar a falar, porque nessa aula dupla, na verdade, nesse encontro que nós tivemos, tanto a aula dupla 3 como a 4, nós tratamos acerca da Bíblia, que é a base da teologia, Nós estamos tendo uma introdução à teologia, e não há como considerar teologia cristã sem ser teologia bíblica, Você vê, por exemplo, às vezes alguns grupos que se chamam cristãos, mas a base deles não é a Bíblia, a teologia deles não é baseada na Bíblia, então eles não são cristãos. Eles podem até ter nome de cristão, mas não são, mesmo o nome que for, Se tiver uma coisa além da Bíblia, já não é aquilo que nós consideramos, pelo menos nós evangélicos, pentecostais, consideramos. Agora, uma pergunta que surge é: toda a revelação está na Bíblia? Bom, isso é um aspecto a ser considerado muito importante, porque para nós nada pode ser além dela. Agora, o que pode acontecer é uma suposição de que pode ter muita coisa que nós ainda não descobrimos na Bíblia. Pode ter ainda muitos mistérios escondidos na Bíblia. Então, a Bíblia pode ter toda a verdade. Isso é um fato. Ou talvez a Bíblia seja só a revelação que Deus quis dar para a nossa salvação, que vem através de Jesus Cristo. Então, talvez aqui seja só o suficiente para agora, até a volta dele, porque depois que ele voltar, nós estaremos um novo céu e uma nova terra. E aí, com certeza, muito mais coisas serão dadas. Ou, quem sabe, ele irá revelar tudo que ele já revelou, talvez até na Bíblia. Isso a gente não sabe. O que a gente sabe é que tudo que nós precisamos para ser feliz, para ser salvo, está revelado através da Bíblia Sagrada. Agora, nós temos que lembrar que a interpretação da Bíblia é humana. A Bíblia é a verdade, a Bíblia não é. Mas quem interpreta, que é nós, os ministros de Deus, a igreja, nós erramos. Então nós podemos interpretar errado a Bíblia. Isso é um fato, Portanto, se há erros, como já houve na história da igreja, não foi porque a Bíblia estava errada, é porque a igreja errou, é porque nós erramos, e nós somos humanos. E você pode errar na interpretação da Bíblia. Não pense que você também está fora dessa possibilidade. A Bíblia, pelo contrário, alerta. Aquele que pensa estar de pé, ore para que não caia. Significa que pode cair. Essa é uma possibilidade que a Bíblia fala. Não sou eu, é a Bíblia. Ela fala, se você pensa, e olha que ainda fala que pensa, Aquele que pensa estar de pé, ore para que não caia, porque tem a possibilidade de cair. E a gente sabe qual que é a forma mais forte para destruir um cristão: orgulho. Junto com o orgulho é a impureza sexual, que Satanás usa para destruir a igreja.
Mas vamos então agora, nessa última aula, tratar um pouco mais acerca do papel do Espírito Santo através da revelação da Bíblia Sagrada, começando em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que nos diz o seguinte: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, quer dizer, então a Bíblia não foi escrita para uma pessoa, a Bíblia foi escrita para todos. Ela é para você? É para mim? É, mas ela não foi feita só para nós, só para uma pessoa. Ela não é, esse verso foi feito só para mim. Não existe isso. Agora, Deus pode falar só para você através de um verso, é diferente. Mas o verso foi escrito para todos, ele não foi feito de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu sei que às vezes a gente repete o mesmo verso, é porque são os versos que a Bíblia usa e que nós podemos entender através do estudo da Bíblia para compreender algumas verdades que nós queremos entender ou que precisamos de entender e que está na Bíblia Sagrada. Lá em Marcos, no capítulo 16, verso 20, diz assim: confirmando a palavra, e palavra aqui no grego é logos, tá? Então Marcos 16, 20, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então veja, a palavra de Deus, ela é confirmada pelos sinais que Deus faz através da igreja. Precisa de haver confirmação, é o testemunho, é o que a Bíblia fala, o testemunho, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis o quê? Minhas testemunhas. Nós somos testemunhas do poder que o Espírito Santo é derramado sobre nós e nos faz levar a palavra de Deus. Nós, na verdade, viramos a palavra de Deus, viramos um logos encarnado. Em Provérbios 1, 23 fala assim: derramarei copiosamente sobre vós outros o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Essas palavras aqui, quando foram traduzidas para a Septuaginta, que foi a primeira tradução em grego do hebraico, eles utilizaram a palavra logos também. Olha que interessante, né? Então, vos farei saber por meio de quem? As minhas palavras, por meio do Espírito Santo. Você nunca vai entender a Bíblia sem que você dependa e o Espírito Santo te revele a palavra dele. O Espírito Santo nos faz saber ou nos dá conhecimento da palavra de Deus. No hebraico, a palavra para conhecimento, que em grego é gnosis, em hebraico é iadá. Iadá, na língua hebraica que foi utilizado no Velho Testamento, é o conhecimento que envolve todo o ser. Conforme a percepção da língua hebraica, é o conhecimento que envolve a mente, o coração e o corpo. Então é algo que nos envolve todo, é o conhecimento pleno. E esse conhecimento pleno nós só teremos se o Espírito Santo atuar em nós, ou seja, o Espírito Santo nos fará saber o iadá, o conhecimento, a palavra, em toda a sua percepção, em toda a sua revelação. Nós poderíamos dizer no espírito, na alma e no corpo, né? Então no pneuma, no psique e no soma, são as três palavras gregas para essa realidade bíblica do ser humano como um todo, porque nós também somos trinos, né? Nós somos essa união espírito, alma e corpo, e o espírito, alma e corpo precisa de perceber o conhecimento de Deus. Ele é perceptível por todo o nosso ser, né? O iadá, como diz no hebraico. Você dependerá de Deus para tudo em sua vida, tudo. Ele pode te dar o conhecimento para viver, mas tudo isso depende da atuação do Espírito Santo na sua vida. Em Lucas 12, 12 diz:
porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis fazer. Quer dizer, quando eu preciso, se eu estou a testemunhar, se eu estou a ser uma testemunha viva de Cristo no meu serviço, na igreja, na minha família, no meu dia a dia, eu estou sendo uma testemunha, porque não há essa história de vida religiosa e vida secular. Isso é tolice. Nós somos inteiros, nós somos crentes dentro de casa e fora de casa, na igreja e fora da igreja. Nós somos sempre discípulos de Jesus Cristo. Então, se você é uma testemunha de Jesus, como você deve ser sempre, todo dia, as suas palavras têm que ser de discípulo, a sua forma de vestir tem que ser de um discípulo de Jesus, a sua maneira de sentir, a sua maneira de pensar, a sua maneira de reagir, a sua maneira de conduzir um carro, a sua maneira de estudar na escola. Você, por exemplo, quando está estudando e você faz uma cábula, é mentira, é desonestidade, você não está sendo testemunha de Jesus Cristo. Você aceita uma situação com um policial e faz ali uma gasosa para ele, você faz uma corrupção. Você é discípulo de Jesus Cristo em todo lugar. Seus olhos, quando você olha para alguma coisa, você olha e o Espírito Santo diz: não olha, você não pode olhar para isso. Você é discípulo de Jesus Cristo, sempre. Você não tem jeito de tirar a roupa de discípulo e fingir: não, agora eu não sou crente, isso eu não preciso de fazer, eu não preciso de dizimar. Por quê? Porque a pandemia do Covid-19 me tirou todo o dinheiro. Mas e o dinheiro que você ganha? Ah, não, isso eu não preciso de dar meu dízimo e oferta. Por quê? Então eu vou deixar de ser fiel, deixar de ter fé. Porque dízimo e oferta é fé. Olha, eu não estou falando só de uma doutrina. Mas preste atenção, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis fazer. Quando você não souber o que fazer, o Espírito Santo está ali. Você é templo do Espírito Santo e ele vai te mostrar o que você deve fazer. Em Mateus 22, 29 diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então veja, não é só conhecer as Escrituras, é o poder de Deus. É uma conjunção de conhecimento da Escritura, Bíblia Sagrada e o poder de Deus. Essas coisas têm que estar reunidas para você não errar. Se você não tiver conhecimento das Escrituras, você vai errar. Se você tiver conhecimento das Escrituras, mas não tiver o poder de Deus, você vai errar. Se você tiver o poder de Deus, mas não tiver conhecimento da Escritura, você vai errar. Por quê? Porque as duas coisas em conjunto, é o que diz Mateus 22, 29, é o que Jesus Cristo disse. Mas nós estamos terminando essa disciplina, não é? Nós estamos na última aula. Então eu quero lembrar mais algumas coisas antes de terminar a disciplina Introdução à Teologia. E uma das coisas que eu gostaria de falar é uma palavra de um escritor, na verdade dois escritores, o Gui e o Nathaniel, quando eles falaram acerca do movimento pentecostal que nós somos, né? Não estou falando de denominação, estou falando do movimento histórico, nascido em 1904, se expandiu pelo mundo inteiro, né? Eles falaram o seguinte: o movimento pentecostal tem sido acusado de ser um movimento centrado na experiência, como de fato é, mas é também centrado na Bíblia Sagrada. Isso seja uma realidade na sua vida, seja uma realidade na sua igreja, que haja o poder de Deus e que haja o conhecimento das Escrituras. Você pode ter todo o conhecimento, mas aí você não ora em línguas. Eu conheço muitos homens de Deus, até colegas que eu tive na faculdade teológica, até são homens bacharel em teologia, mestre, até doutor em teologia, tinha uma pessoa específica, e ele não orava em línguas, porque ele falava: não existe esse negócio de orar em línguas.
ele vai ter problema, ele vai ter dificuldade, ele pode ter caráter, ele pode ter tudo isso, mas ele precisa de mais, ele precisa do poder de Deus. A manifestação dos dons de 1 Coríntios capítulo 12 é uma realidade hoje. O poder de Deus tem que atuar hoje. Se você não ora em línguas, ore. Você deve orar todo dia em línguas estranhas. Todo dia você tem que buscar o poder de Deus, ser cheio do Espírito Santo, para enfrentar as hostes do inferno, para repreender os demônios, as potestades que agem nessa cidade, nessa nação. Nós, Igreja de Cristo, temos que levantar uma batalha espiritual contra as forças das trevas, e para isso nós temos que ser cheios do Espírito Santo, mas com o conhecimento da palavra. Acho que eu estou falando alto demais, né, irmãos? Mas é para chegar nos seus ouvidos. Você deve ter até diminuído o volume aí. Mas é para chegar aos seus ouvidos. Nós temos que ter essa conexão, senão nós seremos enganados. A Bíblia é muito clara: errais. Em Marcos capítulo 16, verso 20, diz assim: confirmando a palavra por meio de sinais que se seguem. Tem que haver sinais. Tem que haver sinais. A palavra de Deus está diante de você. Você vai depender do Espírito Santo para fazer tudo na sua vida. Você vai sempre necessitar que Ele atue na sua vida. Não é algo que você pode viver sem que Ele atue na sua vida. Você precisa dele sempre. Não dá para poder ter uma experiência: eu fui batizado no Espírito Santo e agora eu não preciso mais. Não funciona assim. Você precisa todo dia se renovar. Em 1 Coríntios 2,13 diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Então ele pega todo esse conhecimento, tudo que você recebe, e ele transforma isso não numa sabedoria humana, não em algo dependente da razão, da inteligência, mas é algo sobrenatural que vem sobre a sua inteligência e que te dá a revelação. Esse autor que eu falei, esses dois autores, que é um livro de teologia, na verdade chama Teologia Pentecostal, ele fala assim: se há pessoas comprometidas com a palavra de Deus, com certeza serão aquelas que creem no batismo do Espírito Santo. Elas têm um ministério de inspiração, creem na profecia, no falar em outras línguas, com interpretação, nas revelações inspiradas. Então isso é algo que nós temos que ter dentro de nós. Essa disciplina, ela aborda muitos assuntos da bibliologia, que está dentro da teologia sistemática, que para nós é o que nós chamamos de Isagog, né? É o que é a introdução à teologia. Existe um estudo específico na teologia de quais são as disciplinas para se introduzir dentro do estudo de teologia. E isso que nós estamos fazendo aqui para vocês é como em teologia nós falamos Isagog, né? Essa teologia tem que ser bíblica acima de tudo, como nós temos falado. Agora eu queria chamar a atenção mais um aspecto. Hoje nós temos a internet. E na internet tem muito material de pessoas até que se dizem doutor em teologia, alguma coisa em teologia, né? Eu queria então chamar a atenção esse detalhe para você e falar que tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Então cuidado, né? Quando você entrar na internet, esteja junto com sua liderança, tendo dúvida, procure ajuda, porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Então, assim, aproveite as ferramentas, é claro, né? E na internet, faça estudos, procure informações, mas tenha um cuidado devido, né? Porque muitos falam que é da Bíblia e não é. Mas você tem a Bíblia, e você tem sua igreja, e você tem sua liderança para te ajudar. A Bíblia diz que Deus colocou os ministros na igreja para nos aperfeiçoar.
para nos ajudar, para a gente não errar. Bom, então nós devemos ser conforme aquilo que eu já falei, que é os crentes de Bereia, né? Vamos ser bereanos, né? Que é aqueles que ouviram Paulo, mas iam às Escrituras Sagradas para confirmar. Sejamos bereanos, né? Surge uma última questão que eu quero tratar, e eu quero pedir para vocês mais uma vez, antes de terminar essa aula, para vocês olharem as avas. Pelo menos eu, professor Marco Faleiro, construí essa disciplina não só com as VAs, mas com as avas. Tem também o fascículo, é claro, e o fascículo está inclusive de acordo com as avas, porque tem mais informação. Então, para a minha disciplina, talvez os outros professores não vão fazer avas, e talvez eles não exijam isso de você, mas para a minha disciplina é fundamental que você assista todas as avas. Mas surge uma pergunta, antes de nós terminarmos essa aula, uma pergunta muito importante, que tem às vezes até sido motivo para que alguns considerem que o estudo da Bíblia é algo que é desnecessário. Eu acho que depois de tudo que eu falei nessa disciplina, né, e que eu tratei principalmente nessas duas últimas aulas duplas que nós tratamos, né, que foram essas aulas desse que é um encontro que é o segundo encontro, né, eu imagino que já deve ter sido destruído isso na sua mente, mas existem lógicas, e uma das lógicas, que na verdade eu chamo de falácia, né, e que alguns chamariam de sofismo, é a lógica de um texto da Bíblia mal interpretado, que é o seguinte: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Bem, se a letra mata e o Espírito vivifica, para que estudar a letra? Muitos entram nessa abordagem, e aí entra mais uma vez aquela afirmação hermenêutica: todo texto fora do contexto vira pretexto. Então alguém usa esse texto, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu não preciso ficar estudando a Bíblia, eu vou orar e vou buscar de Deus, e Deus vai me dar revelação. Aí eu vou dizer para você, isso daí você já errou, isso é preguiça. Você não quer estudar a Bíblia, você está inventando uma doutrina para justificar a sua preguiça. Porque tem que estudar a Bíblia sim, tem que estar de acordo com ela. Senão você vai construir o que foi construído em muitas igrejas, que nós chamamos de seitas. Muitos nasceram assim. Mas então você pode dizer assim: eu não preciso da letra, eu quero o Espírito. Mas esse pensamento é um pensamento fora do contexto, um pensamento que surge, né? Deus deve ter errado então profundamente em nos deixar um livro como seu principal instrumento de revelação, se não podemos conhecê-lo objetivamente, se é que a letra mata. Então, para que Deus deixou letra para a gente? Se a letra mata, irmão, então não precisa de letra. Se a letra não é importante, por que então Deus permitiu que no período de quase 1.500 anos, de 1.300 a 1.500 anos, uma série de textos fossem produzidos e utilizados? Primeiro pelo seu povo no deserto, depois pela igreja, que nasceu depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Será que Deus errou escrevendo a Bíblia, se a letra mata? Se o conhecimento de teologia não tem essa relevância, visto que Deus é amor, por que então não amamos as pessoas e imitamos o que Jesus fez? Porque olha, um fato é, Jesus não escreveu uma linha de teologia, nem de Bíblia. Ele virou para os seus discípulos e falou para eles irem pregar. Mas e aí? Então agora nós temos toda a justificativa, não é? É fácil construir uma falácia. A mais B igual a C, né? Eu pego um A, pego um B, e aí eu construo um C que não tem nada a ver com A e B. Infelizmente, muitos constroem doutrina assim. Eles não veem o contexto. Para se construir uma doutrina, tem que se ver o contexto.
Então esse tipo de pensamento só acontece porque é justamente a falta do conhecimento da teologia que monta uma armadilha como essa para uma pessoa. Se hoje, veja, se hoje, caso, sabemos que tirar o texto, a letra mata, o Espírito vivifica, é um erro, só sabemos isso porque alguém analisou e retirou esse pensamento errado da nossa mente. Então, voltemos para o texto. Veja, então, se eu quero saber a verdade, eu tenho que ir para o texto da Bíblia e buscar a verdade. Então, vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. E vamos ver o que o texto diz. A Bíblia diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Então, nós somos ministros não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Leia todo o texto de 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, você vai ver mais profundamente o que eu estou a dizer. Mas o fato é que, quando aqui está falando de letra, conforme o contexto, você pode ler que você vai observar isso. Está falando da nova aliança, está falando da aliança. A letra aqui é a lei. A lei é a letra. É claro, nós estamos falando do apóstolo Paulo falando, ainda construindo o Novo Testamento. Então ele está falando da letra. Que letra? A lei. Então é como se ele falasse assim: a lei mata, mas o Espírito vivifica. Nós não fomos feitos ministros da lei, nós somos feitos ministros do Espírito. Ou seja, da revelação da lei de Jesus Cristo, que é a lei vivificada, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus que se fez carne, o Logos que se fez carne. Então, para a gente entender a palavra de Deus, nós temos que olhar a própria palavra de Deus. Lá em Romanos 3,20 diz: visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Se não houvesse lei, não haveria percepção do erro. A lei nos foi dada para se perceber o que é certo e o que é errado. A lei cria a realidade de que agora é justo cumprir, porque Deus mostrou a lei. Então veja, Romanos capítulo 6, versículo 23 fala: porque o salário do pecado é a morte. Mas veja, o conhecimento do pecado vem por meio da lei, que é a letra. Então, a lei é a letra. E quando eu tenho conhecimento da letra ou da lei, eu entendo o que é o pecado. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, agora, com esse conhecimento da Bíblia Sagrada, do que diz, do contexto, eu posso reafirmar o que está falando lá. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, a lei, ou seja, o conhecimento da letra da lei, mata. Pois quem transgride a lei, morre. Porque se você conhecer a letra, você vai morrer. É verdade. Porque você vai ver que você é pecador e que ninguém consegue ser salvo pela lei, porque as obras da lei não nos salvam. A salvação vem por meio da graça, por meio da fé em Jesus Cristo, porque foi Ele que pagou o pecado nosso, foi Ele que pagou o preço do pecado. A salvação vem por meio do que Jesus fez, não do que eu faço. Eu posso fazer o que quiser, eu posso orar, jejuar, posso ler toda a Bíblia, ter conhecimento de toda a Bíblia, posso ser pastor, posso ser nascido numa família de crente e vivido a vida inteira como cristão, posso ter um caráter perfeito, isso não existe, mas um caráter maravilhoso, e isso não me salva.
Jesus Cristo. Foi Ele que pagou o preço. Eu sou salvo pela fé em Jesus Cristo. A Ele toda a honra e glória, porque por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Então veja, quando eu tenho conhecimento da lei, eu morro. Eu sou morto. Por quê? Porque a lei mata. A letra da lei mata. A letra da lei mostra o pecado, e por isso que a letra da lei mata. E aí você fala, então eu não quero saber da lei. Não, você tem que saber, porque Deus mandou conhecê-la. Jesus até falou assim: quem não guarda as minhas palavras e diz que me ama é mentiroso, e nele não está a verdade. Você precisa de conhecer a verdade, porque se você não conhece aquilo que é quem você é, você não tem conhecimento do quanto você precisa de mudar, você não vai mudar. Se você não tem conhecimento do seu erro, você vai continuar no erro, porque o princípio do engano é estar enganado. Quem está enganado não acha que está enganado. Quem está enganado acha que está certo. E tem que vir a letra da lei para te tirar do engano. E aí você vai ver que você vai morrer, graças a Deus, porque quando você morre, você renasce em Cristo Jesus. É assim que Deus faz. O Espírito, ou o Espírito vivificante, é o que vivifica. O Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica, pois é por meio do Espírito, ou do Espírito Santo, no meu Espírito, atuando no meu espírito, com a habitação de Deus em mim, é que traz essa vida. Eu só sou vivificado por meio do Espírito. A lei vem, a letra da lei vem e mostra a morte, e o Espírito me reproduz e me traz vida. Então, por favor, não use dessa falácia de que a letra mata, mas o Espírito vivifica, então eu não preciso da lei. Quem fala isso não conhece a Bíblia, não entendeu a Bíblia, está enganado e sendo enganado, e enganando os outros ainda. As pessoas são vivificadas da atuação da morte, do pecado, que é mostrado por meio da letra da lei, são vivificados por Jesus Cristo. A letra então mata, mas o Espírito vivifica. Não há motivo para pessoas desprezarem o conhecimento ou o estudo da Bíblia, ou mesmo a teologia. Não há motivos para isso. Por quê? Porque Deus utiliza a Bíblia para nos transformar. Você está aqui nessa última aula, nós estamos a terminar essa aula, e eu junto com você, que é meu aluno, estamos a considerar vários aspectos da teologia. Eu poderia ter falado mais outros assuntos, poderia ter mostrado para vocês alguns aspectos de outras partes que a teologia utiliza, como a história e a geografia. Poderia falar com vocês acerca da homilética, que é a oratória. Poderia falar acerca da teologia bíblica, da teologia sistemática, mas abordando especificamente as doutrinas, a teologia contemporânea, todas as outras formas de teologia. Mas sem dúvida, a abordagem fundamental para se construir teologia é a percepção de o que é esse livro maravilhoso que nós chamamos de Bíblia, os livros. Então, que você tenha isso no seu coração. Nós estamos a terminar esse curso de teologia, esse curso, na verdade, de liderança. É de teologia também, não é teologia superior, mas já é uma introdução a ela, até um caminho que você pode seguir se você quiser se aperfeiçoar mais. Mas eu queria que, ao terminar a disciplina de introdução à teologia, você entrasse nas próximas disciplinas com um amor e com uma fé na Bíblia Sagrada. E que todos os que os próximos professores falarem nas outras disciplinas, você seja um bereano. Você olhe para a Bíblia, procure, será que o que ele está falando realmente está certo?
procure na Bíblia Sagrada. Se você tem dúvida, porque às vezes você não tem até o conhecimento certo, você tem a sua liderança, né? Você tem o seu pastor, o seu apóstolo, a apóstola, né? Sua pastora, o ministro que Deus estabeleceu sobre a sua vida, né? Para poder procurar ajuda, porque a gente sempre vai precisar de ajuda. Nós não conseguimos viver a vida cristã sozinhos. Nós precisamos da ajuda dos irmãos para crescer. Eu falei várias vezes isso, Efésios 4:11. Deus colocou 5 ministérios. Só Jesus é os 5 ministérios, ninguém mais é 5 ministérios. Jesus foi os 5 ao mesmo tempo, que Ele é o Logos. Mas Deus tem pessoas diferentes, com dons diferentes dentro da igreja, e Ele estabeleceu para quê? Para o aperfeiçoamento da sua vida. E se você pensar em ter um crescimento espiritual sem igreja, você está perdido, porque a Bíblia não construiu outra hipótese. Hoje nós estamos vivendo a realidade da igreja virtual. Alguns cristãos estão até deixando de ir na igreja. Sabe para quê? Porque acham que com a internet, com os livros, eles podem viver sozinhos o cristianismo. Quem faz isso está morrendo, está sendo enganado, enganando a si mesmo, enganando os outros ainda. Porque a igreja foi criada por Deus. Tem que haver relacionamento. Você quer conhecer a Bíblia? Você tem que ter relacionamento. Sabe? Vai ter irmãos difíceis, irmãos melhores, amigos mais fáceis, mas vai ter aqueles muito difíceis. E vai ser isso que vai te fazer virar discípulo de Jesus Cristo. Que até aquilo que é ruim é colocado na sua vida para poder te ajudar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmão, eu te agradeço como professor da Logos Ensino Superior de Teologia, de ter estado com você nessas 8 aulas, também nas avas minhas, né, que você vai ouvir a minha voz, e quero te dizer que foi um prazer estar com você nessa disciplina. Eu espero que você continue nesse curso, continue as outras disciplinas, dê o valor para todos os professores que Deus está colocando para te abençoar, e que você assista às aulas, se for o caso, assista de novo às VAS, né? Veja de novo, veja com o seu tutor, se for necessário, né? Ele abrir de novo, que pode estar fechado, né? O link, ou então o vídeo para você assistir no canal da Logos, ou então na plataforma da Logos, mas que tudo isso sejam ferramentas para o seu crescimento. Então foi um prazer estar com vocês. Qualquer coisa, eu peço também que vocês orem por mim, Marco Faleiro, meu nome completo é Marco Antônio de Castro Faleiro, a minha esposa Lília Faleiro, as minhas filhas Aline e Raquel, as duas que já são maiores de idade, já são casadas, moram atualmente no Brasil, né? Uma delas até já está grávida para ter o meu primeiro neto, né? Afinal de contas eu já sou avô. Então Deus abençoe você, muito obrigado. Obrigado à equipe que está aqui também, já estão me vendo aqui. Deus abençoe vocês aí, cada um, né? Deus abençoe o pastor Diniz, que é o diretor da Logos, em nome de Jesus. E seja feliz, mas faça alguém feliz.